Senhoras e senhores, com uma convidada mais que especial e apresentadores mais ou menos, estamos parindo mais um Cuca com Salame, o seu café colonial, respeito, café colonial disfarçado de podcast. No comando dessa mesa, a gente vos fala, Luciano Trevisan, e ele, o nosso reconhecido por ter trauma de chinelo, por odiar chinelos, Érico Pérez. Foi tratado em terapia. Que bom, fica mais tranquilo. Tá tudo certo, né? Inclusive, hoje em dia até uso. Eu recomendo. Indico realmente, assim, para as pessoas, né? Uhum. Não, mas tá tudo certo. Tá bem. Então tá, Luciano, por favor, apresente a nossa convidada. Tá bem. A nossa convidada, ela é doula, fisioterapeuta, especializada em fisioterapia pélvica obstétrica e uroginecológica. Isso aí. Muito bem. E ela tem uma experiência já de 12 anos como doula, também é consultora em amamentação, e nós estamos falando da filha do Vilmar, da Lucrécia, e da mãe da Valentina, nossa querida Tayla Vicelli. Olá! Seja bem-vinda, Tayla. Obrigada pelo convite, fiquei bem feliz por terem me chamado. Já é a segunda indicação da Aline Leonardo que emplaca, né? Ela tá se saindo muito bem como consultora. Eu acho que ela tá entrando numa competição aí com a Flaviana, né? É verdade, é verdade. Entendi muito ela bem tá isso no aí. páreo. Tá fazendo uma boa curadoria. Não, tá indo muito bem, tá indo muito O bem. problema é que ela já tá querendo uma definição contratual dessa função. Não tô achando mais tão interessante. Não sei se vai dar, né? Não sei se vai dar. Pagar em fatia de salame, né? Pois né? Não, inclusive, ela faz parte dessa tradição, porque no jornal de Beltrão ela sempre participava desse ritual aí. Um ritual já antigo, então, Exatamente. Né? Que nós trouxemos aqui para o nosso... Importamos. Muito bem. Vamos, então, falar dos nossos patrocinadores? Vamos lá. Vamos lá. Iraci Cafeteria e Confeitaria, um ambiente tradicional de Francisco Beltrão, dos estabelecimentos gastronômicos mais respeitados, sempre com alimentos de muita qualidade, um ambiente agradável, bom atendimento, e o local de onde vem essa belíssima e cheia de bolinhas. E ela tá Cuca, fofinha hoje, hein? Hoje tá fofíssima, né? E hoje estamos aí com o café do seu Luiz, né? Fazia tempo que a gente não fazia um podcast com café, um merchan do café do seu Luiz, que é sempre muito bom. Muito bem, adiante. Merizo Hospitalar, a empresa da Nick e do Eduardo, uma empresa muito respeitada pelo pessoal da saúde. E vale salientar que a Merizo continua sendo um ponto de arrecadação, de doação. Então, quem tiver doações para levar para o pessoal do Rio Grande do Sul que está precisando, é só levar lá para Merizo Hospitalar. Imagino que doações para os pets também. Também, sim, com certeza. Adiante. Vamos lá. Inovata Ambientes, a empresa de ambiente do Gelson e do Fernando, uma empresa que produz ambiente com muita qualidade, muito requinte e tecnologia, atende residências, atende a empresas, inclusive a grandes empresas, e uma empresa sempre destacada aí pelo seu pós-venda. As pessoas que são clientes da Inovata sempre destacam esse trabalho deles que é diferenciado. Muito bem. Beltrão Net, o provedor genuinamente beltronense. Adoro esse bordão que o Luciano inventou, assim. Eles precisam adquirir, né? Trazer para eles. Precisam regularizar, né? Patentear isso aí, né? Exatamente. Mas é internet muito boa, né? 90 a 720 megas. E que leva um selo de qualidade muito bom aí, né, Luciano? Realmente. Essa leva o selo de qualidade Érico Pérez. Muito boa a internet. Chato. Forma de chato legal, né? Detalhista. Mas vou te falar, nunca deu problema mesmo. Quem mais? Vinoteca, né? Vinoteca Vinho e Prosa. Temos um videozinho, recadinho do Doug, vamos lá. E se os últimos vinhos tintos que você tomou não te agradaram, te sugiro que comece a tomar vinhos tintos mais frutados e equilibrados, como os vinhos da região de Lisboa, em Portugal. Se você precisa de mais dicas, vem pra loja que eu te ajudo. E realmente, eles são bons de dicas, né? O Doug e a Sabrina Se saem muito bem mesmo. Vão muito bem. Sempre acerta um paladar para presentes e pro... E pro consumo. Né? Exatamente, muito bem. Vamos então, será que a Tayla já está inscrita no canal? Já. Opa! Eu tenho minhas dúvidas. Já estou, sim. Vamos pedir para o pessoal, então, se inscrever, curtir, comentar, compartilhar, essa coisa toda, né? Nos seguir no Instagram também, Cuca com Salame. Estou aí.
Vamos adiante, então? Vamos Vamos lá, iniciar então. a nossa conversa? Com aquela pergunta inovadora. Rara pergunta. Mas considerada complexa, né? A mais complexa de todas. Exatamente. Tayla, como você se descreveria, deixando um pouquinho de lado questões de trabalho, quem é Tayla? Todo mundo deve começar com essa resposta, né? Que deve ser muito difícil falar sobre si mesmo. Esse é o clássico. É o clássico. É que eu acho que, pra mim, fica difícil falar porque eu tenho medo de entrar numa ego trip, assim. Nossa, olha como eu sou legal. E às vezes você é péssimo. Acontece. Já aconteceu. Aconteceu. Uma ego trip foi boa. Fazia tempo que eu não ouvia isso, hein, tá? Nossa. Eu sou da vanguarda. Isso é coisa de música dos anos 80, eu acho. Né? Parte de alguma letra. Sei lá, eu acho que eu me descreveria como uma pessoa... Eu me acho criativa, eu me acho divertida. Eu tenho bastante energia, assim, uma coisa que me marca, assim. As pessoas sempre falam, meu Deus do céu, Tayla, como é que você aguenta? Eu tô cansada, mas eu tenho bastante energia. Eu acho que, sei, eu me descreveria assim, sabe? Eu gosto muito de me comunicar com os meus amigos e estar, né, entre gente, assim, me faz bem estar entre pessoas. Acho que eu me descreveria como uma pessoa, sei lá, que gosta de experiências diferentes e... Não sei, é complexo. Eu falei, a gente entra numa coisa de crise existencial. Né? Quem sou eu? Meu Deus do céu. Dizem que o momento que o convidado vai mandar pra gente o histórico, né? Que dá aquele... Baixa aquela... Faz uma retrospectiva. E às vezes dá bom, às vezes dá ruim. Quando eu comecei a pensar na pergunta, eu falei, meu Deus, o que eu falo sobre mim, né? Mas é isso, eu acho que eu me descreveria assim. Tá bem. Resumidamente. Tá tudo certo. Realmente Valeu. é uma boa descrição, né? Não, convenceu, Tayla. Convenceu. Que bom. Convenceu. Ninguém ficou, não, tá inventando. Tá tudo certo, né? Conhece, é assim mesmo. Mas, Tayla, você também é uma beltronense raiz, né? Sim. Conta pra gente da tua infância, onde que foi, quem eram seus amigos, em que rua você brincava, vidraça de qual vizinho você quebrou. Vidraça eu não quebrei, mas eu amassei o carro do meu vizinho. Tranquilo, então. Brincando de bodoque. Ele já sabe que foi você? Já, nossa, fiquei de castigo. Eu sou cria da Cango, né? Nascida e crescida na Cango. Eu fiz amigos ali, tenho amigos que eu carrego até hoje. O Maurício Escher, a gente cresceu sendo vizinho, né? Estudamos juntos também. Maurício é muito gente fina. Então, excelente baixista, né? Então, toquei com ele também, né? Na escola, né? Juntos a gente começou, né? Não começou, mas enfim, teve esse histórico da nossa adolescência, enfim. Mas, sei lá, eu tive uma infância muito divertida, assim, eu brincava muito, eu gostava muito de brincar na rua, de estar entre os meus amigos, assim, eu tive uma infância muito legal. Meus pais têm sítio, né? Tem sítio não, a família dos meus pais tem sítio, então brincava muito de subir em árvore, brincar em rio, essas coisas, foi uma infância muito legal, assim. Você passa essa ideia. Que bom! Inclusive a Tayla tem uma cicatriz, eu tenho uma cicatriz de infância, que eu tinha 4 anos de idade, eu tava brincando... Conta pro público aí essa história. Eu tava brincando de escorregar num barranco na casa do meu tio. E aí, tinha um barranco de terrinha solta, assim, meu tio tava construindo, não lembro. E eu e meus primos estavam brincando de escorregar sentado num papelão. E aí, acho que meu primo foi me empurrar, mas eu rodopiei e fui parar no meio de um monte de galho de árvores. E eu cortei aqui, tem 5 pontos aqui no rosto. É uma cicatriz... É engraçado que quando me pedem, né? Como é que você cortou? Eu, já, briga do bar. Acidente de carro, né? A gente gosta de fazer uma historinha, assim. Mas eu fui brincando, eu era uma criança bastante levada, assim. Meu tio conta uma história que quando eu era criança, ele veio do sítio e foi me buscar pra, sei lá, ele ia pro centro e ele foi passar a buscar a Tayla. E aí ele falou, eu não podia passar num poste que você tentava subir em todos, sabe? Tranquilo. Bem tranquilinha. Tenho meninas que é mais fácil. Existem algumas. Mas então, muito cedo tu começou com a música, então, tá? Conta um pouquinho. Em quantos instrumentos musicais você é formada? Eu sou formada em violão.
em órgão eletrônico. Estudei um pouquinho de piano também. Recentemente eu tentei tocar bateria, que eu acho o máximo. Mas bateria não foi? Não foi, porque a agenda não permite mais a gente se divertir tanto, né? Sim. Mas acho muito legal, tentei tocar. Ainda quero, né, fazer isso. Cantava quando era adolescente, né? Na escola de música, enfim. Eu estudei na escola Guido D'Arezzo com a Anitta, com a Isabel. E nem existe mais a escola de música, mas foi ali que eu comecei a minha carreira musical. Que tal, hein? Pois é, vários instrumentos, realmente. Não, realmente. E por que isso ficou pra trás, Tayla? Por que tu abandonou o sonho de ser rockstar? Ai, que engraçado. Qual foi o trauma, cara? O que O que aconteceu? era? As viagens? O que será? Contar. Muita A viagem. estrada, né? A Aquele estrada... dia a dia no hotel. Isso aí. Difícil, né? Sei lá, né? Eu nasci, me criei em Beltrão, assim, acho que naquela época eu tinha muito pouca perspectiva de fazer qualquer coisa fora daqui, assim. Acho que estar em alguns ambientes limita um pouco os nossos sonhos, né? Eu brinco que eu queria ter sido uma rockstar, assim, porque eu achava o máximo aquilo. Nossa, imagina você subir num palco e fazer um showzaço, assim, eu acho muito legal. Mas, sei lá, era uma brincadeira, assim, mas que hoje em dia me chama a atenção, porque eu falo, porra, né, por que, sei lá, você não Por que você não foi? Não foi não fazer, deu nem que não desse oportunidade. certo, né? Se era, sei lá, se eu era ruim, enfim, mas às vezes uma coisa que você deveria, sei lá, se dedicar um pouco. Ou Não, eu sou acreditar um pouco a mais. prova viva que você pode ser ruim e fazer show mesmo. Assim, então, não tem problema, isso não. Os amigos relevam, Tayla. Vão te assistir, Vão, né? batem Vai, palma, tudo certo, sabe? Tudo ensaiadinho. Sai uhul lá no meio, assim, tá tudo certo. Pessoal, vamos aplaudir agora que eles estão terminando. Vamos lá, ele. A gente libera a entrada. Tudo certo. Muito bem. Mas existem planos da música voltar? Ou... Sei lá, não, na brincadeira, eu acho que sim, né? Eu acho, quando você cresce, fica adulto e a tua vida se inunda de responsabilidades, eu acho que você tem que ter alguns pontos de alívio, talvez, né? Sim. E a música sempre foi isso pra mim, assim, não praticando, não tocando nada, mas eu sempre me refugio muito nela, sabe? É difícil você me encontrar, sei lá, se eu me encontrar no mercado fazendo compras e eu estiver ouvindo a música, eu vou cantar, sabe? Se você soltar uma palavrinha assim, eu lembrar de alguma música, vai ficar na minha cabeça, sabe? Ego trip? Não é nem nesse sentido, assim, mas é que eu vou ficar, né, cantando na minha cabeça, enfim. Eu acho muito legal, assim, me refugiar dessa forma, assim. Eu gosto muito de escrever, então, sei lá, isso em um momento foi um pensamento que eu gostaria de ter escrito música, assim. Hoje em dia virou uma questão de, sei lá, desabafo, enfim. Mas é nesse sentido. Escrevo muito pra minha filha, né? Então, eu acho que tem um pouco a ver, talvez. Muito bem, muito bem. Mas e aí, então? Como que chegou esse momento, assim, Tayla, quando chegou o momento de decidir futuro profissional, como é que foi essa etapa pra ti? Meu primeiro vestibular foi de musicoterapia. Olha Sim, só, olha só. Eu fiz, meu primeiro vestibular foi para musicoterapia. E naquela época eu passei no vestibular. Passei não, eram 30 vagas para fazer na FAP, na Faculdade de Artes do Paraná. E eu fiquei, acho que em 33, 34, assim. Ficou ali. Fiquei muito perto, só que quem fazia vestibular de musicoterapia era uma pessoa que queria fazer a faculdade de musicoterapia. Não tinha quem desistisse da vaga, né? É verdade. Então, não restou pra mim. E aí eu fiz esse vestibular, mas foi muito assim, vou fazer porque quero muito. Mas eu acho que na época eu já tinha consciência que talvez eu não teria condições de morar fora ou fazer uma faculdade fora. E aí eu gostava muito de biologia. E sempre gostei, né, das ciências biológicas, e fiz o meu primeiro vestibular aqui para ciências biológicas e comecei fazendo a Unipar. Aí eu fiz 3 anos de biologia, e gostava muito disso. Daí depois, pelo emprego que eu tinha, eu fui morar fora de Beltrão, fui, né, morar em Cascavel, e lá eu comecei a fazer faculdade de publicidade e propaganda. É uma mudança bem radical. Bem radical. Eu trabalhava numa concessionária fazendo financiamento, fui fazer faculdade de publicidade. Mas é porque eu achava legal essa coisa da comunicação, sabe? Sim, eu achava muito legal. Mas daí eu, né, acho que na primeira semana eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui, né? Mas vai lá. E aí nesse meio tempo eu engravidei.
da minha filha. E aí virou, né? Eu falei, não, eu vou parar com esse negócio aí. Daí fui ser mãe. Fui ser mãe. Foi pra essa carreira. Migrou pra essa carreira. Isso aí. Mas, Tayla, você falou, deu uma pincelada aí nas funções que você ocupou nos trabalhos, né? Uhum. Você informou pra gente que começou a trabalhar muito cedo. Sim. Que outras atividades você realizou aí no campo do trabalho? O meu pai tinha um laboratório de análise de solo que ficava junto à Acessoar aqui em Beltrão. Uhum. E aí, eu comecei trabalhando com meu pai no laboratório. Eu acho que daí veio um pouco da ideia da biologia, porque ele tinha esse laboratório e eu ajudava ele com algumas funções que eu podia fazer. Uhum. E era um laboratório de análise de solo, então as amostras eram de terra, né? Sim. E aí... É o que se espera. Era o que se espera, né? E aí, a gente tinha que fazer arquivos de terra, porque, por exemplo, se alguma análise tivesse alguma, né? Vamos chamar de alteração? Exatamente, mas de alguma dúvida, então você tinha que ir lá refazer a análise, né? Então tinha os pacotinhos que a gente tinha que guardar, as amostras de solo, que a terra tinha que secar numa estufa, então depois a gente tinha que peneirar tudo. Então eu voltava para casa sempre suja, cheia de terra, assim, era meio incômodo, né? Mas comecei a trabalhar com meu pai. Daí, logo depois disso, meu pai, ele começou a trabalhar com informática, abriu uma loja de informática, eu fui trabalhar com ele. Uhum. Depois disso, precisei, né, precisava pagar as contas, eu comecei a fazer a faculdade de biologia, eu tinha que pagar, então eu fui trabalhar como vendedora de loja, mas aí não dava, não fechava o orçamento. Não dava o giro. Aí eu comecei, na faculdade, através da faculdade, eu consegui um estágio lá na Sadia. Uhum. Daí lá na Sadia eu comecei a trabalhar no plano de saúde deles. Tem um plano de saúde interno da Sadia. Daí de lá fui trabalhar em concessionária. Como se fosse no Recursos Humanos, então? Junto com o RH, exatamente. E daí depois disso foi trabalhar como telefonista numa concessionária. Depois, dentro dessa concessionária, eu comecei a aumentar as minhas funções ali dentro. Eu acho engraçado porque quando eu trabalhava como telefonista, o jeito que eu atendia, posso falar o nome da... Fica à vontade. Que eu tinha que atender o telefone e era sempre piadinha entre os meus amigos, né? Que eu tinha que falar, Tayla, tudo alto, Tayla, conte comigo. Que era logo da Chevrolet. E era muito engraçado. E aí, depois disso, dentro da empresa mesmo, eu fui adquirindo outras funções. E através disso eu fui transferida para Cascavel para trabalhar lá, para fazer o FANAI, que é a parte de financiamento. E aí quando fui transferida para lá, daí eu conheci o pai da minha filha, engravidei e fui ser mãe. Eu acho que esse jargão você poderia até manter hoje, né? Conte comigo, né? É bem... Eu e a Chevrolet. Segue fazendo sentido. Exato, não tinha pensado nisso e faz mesmo. E quando que entra a fisioterapia, Tayla? A fisioterapia é recente, de certa forma, né? Eu busquei fazer a fisioterapia porque eu queria... No começo, eu queria ampliar minha assistência como doula, né? Certo, então a primeira experiência é como doula. Como doula, tá. Eu tinha... A Valentina nasceu em 2008, né? A minha filha tem 15 anos, eu sou mãe de uma adolescente. Eu não tô preparada nem pra ser mãe ainda. Deve estar muito fácil, né, Tayla? Deve estar muito tranquilo. Não, a Valentina é massa, ela é uma guria muito legal. Tem dá bons conselhos, Tayla. Exato. Ela é muito tranquila, assim, não posso reclamar. Mas, quando eu engravido dela, e aí vem o meu histórico de família, assim, porque a minha avó, por parte materna, ela teve 15 filhos. A minha avó paterna, acho que a minha nona teve 8 filhos e meu pai é gêmeo, né? Então, ela teve um parto domiciliar de gêmeos. Nossa. Então, as histórias que eu ouvi a minha vida inteira sobre nascimentos eram muito tranquilas, assim. O meu parto, minha mãe fala... A gente morava lá na Cango, né? Atrás do Hotel Paraná. E aí, a minha mãe falava que ela, de meio-dia, ela sentiu qualquer coisa, assim, tipo, né? Tô sentindo alguma coisa aqui. E aí, meu pai chega no final da tarde... E ela fala, olha, eu tô sentindo uns negócios aqui estranhos, então acho que a gente precisa ir pro hospital. E meu pai não tinha carro nessa época, então eles saíram a pesote lá de atrás do Hotel Paraná e foram até a policlínica a pé. E aí a minha mãe deu entrada no hospital às 7 horas da noite, às 7h15 eu estreiei nesse mundo. Quase que você nasce na rua, Quase que eu nasço na rua. Onde você nasceu? Na rua Lauro Verla. Aí, subindo a São Paulo. Chegamos no Suplicy, a criança nasceu. Então, eu sempre ouvi histórias muito tranquilas, né? De nascimento, enfim. Então, na minha cabeça, nascer era uma coisa ok, tipo, muito tranquila. fácil, né? E aí, eu engravidei da minha filha, na época eu morava em Cascavel.
E aí, nessa de engravidar, tem que fazer pré-natal. Eu perguntei pra algumas pessoas dali, né, onde é que eu vou pra fazer um pré-natal. Me recomendaram um médico, que é muito famoso na cidade. Eu fui procurar esse médico e aí, né, fiz a consulta. Ele me solicitou um monte de exames, me passou algumas orientações. E no final da consulta, e a minha filha, a previsão de nascimento dela é dia 12 de dezembro. Então, é muito próximo de feriado de Natal, enfim. Sim. E aí ele falou assim, tá, então, ó, a tua filha vai nascer no dia 12 de dezembro, a gente pode deixar a sua cesariana marcada pro dia 5. Na hora me deu um gelô, assim, falei, meu Deus, mas tenho alguma coisa errada com a minha filha? Tem algum problema com a minha filha? E aí, eu era muito nova, né, quando eu fui mãe. E aí ele falou, não, por quê? Eu falei, mas por que você quer fazer uma cesariana, então? Ele, não, porque eu não faço parto. Então o senhor ninguém me falou que o senhor só atendia gestação de risco. Ele falou, não, eu atendo gestação normal, assim, mas não atendo parto. E na hora, assim, não fez sentido essa resposta, sabe? Sim. Mas me deixou meio confusa. Aí, na época, tinha Orkut, né? Tinha muitas comunidades no Orkut, a gente ia buscar tudo no Orkut, né? Saudades. Saudades, é. E aí, eu fui, né, nessa de querer saber sobre gestação, porque nasce uma mãe no sentido de uma mulher engravida, ela vai querer saber tudo que para transformar aquela gestação na coisa mais saudável possível, na gestação mais tranquila, vai querer se preparar para receber aquela criança. E a minha forma de me preparar naquele momento era lendo. E aí eu entrei em algumas comunidades, então tinha uma comunidade que era muito famosa no Orkut naquela época, que se chama Gravidez, Parto e Amamentação. A famosa GPA, na época. E aí comecei a ler, e aí eu comecei a entender qual que era a realidade obstétrica no Brasil. De ser muito cesarista, assim, né? E aí, aquilo me intrigou, sabe? E aí comecei, e eu sempre vou na fonte, assim, eu quero saber o que os artigos estão falando, o que o pessoal que sabe sobre o assunto tá dizendo. E aí comecei a ler sobre os benefícios do parto normal, os benefícios da cesariana. E eu falei, cara, eu quero ter um parto pra mim. E como o meu histórico era de histórias tranquilas sobre o nascimento, então eu queria aquela experiência também. E aí, fui procurar uma doula naquela época. No Paraná tinham 2. Nossa. A mais próxima de mim era uma doula de Maringá, assim. Então, ficava inviável de tempo e financeiro, enfim. E eu, meu Deus, né? O que eu vou fazer? E aí, eu tava com 32 semanas. A gestação vai, né, mais ou menos a 40 semanas. Eu tava de 32 semanas e eu já tava desesperada, assim. Porque o que eu vou fazer, né, pra ter essa criança? Para não sofrer violência obstétrica, assim. Naquela época nem se usava muito esse termo, eu não tenho certeza se utilizava. É um termo recente até. Eu acho que sim, assim. Mas a gente já sabia do conceito, né? Sim. E aí eu fui procurar, né, ajuda, auxílio, então, e eu encontrei a Tati, que era uma professora de enfermagem esqueço o nome da universidade, da particular lá de Cascavel. E aí ela era uma professora lá, e ela ia dar uma palestra, alguma coisa assim, sobre obstetrícia, enfim. E alguém me falou dela e falou, essa fulana trabalha no hospital tal. E eu liguei no hospital tal e ela não estava. Eu falei, por favor, eu preciso que ela me retorne. Passou 1, 2 dias e ninguém me ligava. Eu acho que no 3º ou 4º dia ela me retornou. Falou, eu sou a Tati, você entrou em contato com o hospital, pediu pra eu te ligar. Nossa, na hora que eu ouvi a voz da Tati, eu falei, eu tenho alguém pra me ajudar. E aí a gente marcou uma consulta, pra se conhecer, assim. E foi muito legal, assim, porque pela primeira vez eu falei, cara, tem alguém que tá falando a mesma linguagem que eu, assim. Na época, eu tinha muita vontade de ter um parto domiciliar, assim, porque, né, eu embarquei mesmo nessa. Você queria manter a tradição familiar. Eu queria, né, eu falei, eu quero essa experiência. Só que o Fer, o pai da minha filha, tinha muito medo, assim, muito medo. E aí, né, fui ler sobre, fui conversar com a Tati e tal, e foi muito legal. E aí a Tati me acompanhou no dia do meu parto. Então, eu não tive uma doula, mas eu tive uma enfermeira obstétrica na época. A Tati fez o papel da doula e da enfermeira, assim, que são papéis diferentes, que eles se comunicam, mas eles não se confundem, né? E aí, a Tati me acompanhou na época, foi uma experiência muito legal. E mesmo tendo acompanhamento na época, mesmo tendo toda a assistência dela, que ela foi, meu Deus, foi maravilhosa, eu sofri violência obstétrica no meu parto. E aí, né, a Valentina nasceu em 2008. Em 2012 eu faço o curso de doula no Gama, em São Paulo. Porque desde que eu engravidei, que eu busquei informação pra mim, eu me apaixonei por isso, assim, sabe?
brinco, né, que eu não fui eu que dei a vida pra Valentina, foi ela que me deu uma vida, assim, porque depois... me emociona um pouco falar, porque é muito legal, assim, tipo, eu descobri um mundo muito massa, muito bacana, de assistência, mas que também de acolhimento, sabe? Foi muito legal, sabe? Então, eu me apaixonei naquilo pra fazer por mim, né? Porque eu tava procurando por mim. E eu falei, por que não fazer por outras pessoas? Porque não tinha profissional lá na época. Eu acho que daí, lá em 2012, quando eu fiz o curso, tinha uma em Cascavel. E daí eu já tava morando em Toledo na época, né? Quando eu engravidei da Valentina em Cascavel, mas daí logo depois eu fui morar com o Fer, com o pai dela em Toledo. E aí em 2012, quando eu faço o curso, eu acho que tinha uma doula em Cascavel, sabe? Não tinha muitos profissionais. E aí eu fui fazer o curso. Falei, não, quero fazer isso, assim. Porque mesmo depois que eu tinha passado meu parto, não pretendia ter outro filho naquela situação, tipo, né, naquela época, né? Mas eu ainda era um assunto que me intrigava, assim, que me fazia meu coração bater. Eu falei, não vou fazer isso, assim, né? Mas que bacana, eu acho que todo nascimento de filho é transformador, né? Sim, com certeza. Mas acho que para poucas pessoas o nascimento de um filho trouxe uma transformação tão grande, porque trouxe um novo rumo para a tua vida, né? Totalmente, né? Profissional, no caso. Sim, né? Na época eu trabalhava com financiamento de banco, né? Naquela época, assim. E eu achava que eu achava muito legal aquilo, que eu queria fazer aquilo. Depois eu falei que tá maluco, né? Não vou fazer isso, não. Mudou completamente. É, isso aí. E como foi a tua primeira experiência como doula, Tayla? Nossa, foi muito massa, foi muito legal. Daí eu fui para São Paulo, fiz o curso de doula, fiz o curso de consultoria de amamentação. E aí, quando eu volto, porque doula ainda é uma coisa que as pessoas não sabem exatamente o que faz. Tem muita gente. Quando eu falo, tipo... Isso você vai falar depois pra gente, você vai explicar justamente o que faz. E aí, às vezes, eu falo, eu sou doula, tipo, uma pessoa, né, vira um... Eu acho que tem gente que não conhece, eu acho que tem gente que não conhece nem a palavra ainda. Né? Exatamente. Então, as pessoas ficam, o que é doula, né? E aí, na época, olha só como são as coincidências da vida, né? Eu tinha comprado um negócio desses, tipo peixe urbano, um negócio assim pra fazer. Peixe urbano. É muito antigo isso. Tipo, você comprava os cupons, né? Sim. Pra fazer um negócio de estética em Cascavel. Com uma pessoa que Peixe urbano. Nossa, mais uma coisa que eu não ouvia. E olha que a gente tá sempre remexendo no passado. Não. Somos saudosistas. Né? Somos saudosistas, mas o peixe urbano não tinha. Orkut, tudo bem, né? Orkut, tudo bem, né? E aí eu tinha comprado ou ganhado alguma coisa assim pra fazer um procedimento estético, um pacote de, sei lá, em Cascavel, com a Bruna. E aí eu e a Ana Laura, que era uma amiga minha, a gente ia pra lá pra fazer esses procedimentos no sábado de tarde, assim, era, tipo, a cada 15 dias a gente tinha que ir, tinha 10 sessões pra gente fazer. E nisso eu conheci a Bruna, e a Bruna, que era a esteticista, e ela foi... E a gente acabou ficando amiga, assim, porque ela era muito engraçada, muito legal e tal. Logo depois que eu termino de fazer esses procedimentos, daí faço o curso, a Bruna engravidou. E eu voltei do meu curso querendo ver um parto, né? Tipo, você vê lá na teoria, você não tem aplicação prática, você não passa por um estágio, né? Eu falei, eu quero ver um parto, quero, né, fazer o que eu quero fazer. E aí, mandei uma mensagem pra Bruna, falei, Bruna, e aí? O que você acha? Como é que vai ser o teu nascimento? Ela, eu nem sei, eu sei que vai nascer. Eu falei, o que você acha de fazer um parto normal? Ela, pode ser. Eu falei, o que você acha de eu ser tua doula? Pode ser. Pode ser. E aí foi basicamente isso, assim, eu me ofereci pra trabalhar com ela. E aí, na época, eu não tinha, né, um entendimento de tudo que a gente podia fazer. Eu não fazia eu fazia um preparo antes com elas, porque eu sempre achei isso muito importante. E você ter conhecimento, eu sempre questiono aquela frasinha que fala que a ignorância é uma bênção. Eu acho péssimo isso, porque eu acho que quanto mais você souber, melhor, né? Verdade. E aí eu mandei né? Eu fazia alguns encontros com a Bruna, fiz alguns encontros com a Bruna pra gente se preparar pro parto dela. E aí, no dia que ela entrou em trabalho de parto, eu fui pra casa dela. Na época, também, ela tinha uma equipe de enfermeira obstétrica que acompanhava. O parto dela ia ser hospitalar, mas ela tinha uma equipe de enfermeira obstétrica que ficava em casa também. Que não obrigatoriamente tem que ter, né? Às vezes, só a doula vai ficar em casa e depois vai pro hospital.
E aí a gente ficou na casa dela e tal, e a gente foi pro hospital, e eu lembro que a gente chegou no hospital, tava muito em cima do laço, assim. E aí, quando eu digo em cima do laço, faltava, acho que meia hora, 1 hora depois o bebê dela nasceu, o Lorenzo. E aí, quando a gente chegou no hospital, que a gente deu a entrada, eu lembro que eu entrei com a Bruna pro chuveiro, e a gente entrou pro chuveiro e tinha um enfermeiro, assim, no quarto, e não tinha mais ninguém, tava eu e ela no chuveiro. O marido dela tava, acho que, trazendo mala, alguma coisa assim. E aí, ela tava no chuveiro, assim, urrando de dor, e eu sentada no chão, né, porque chega um momento, assim, que às vezes você só tem que olhar, né, pra mãe parindo ali. E aí, eu lembro que ela tava assim, ela saiu de uma contração e ela me olhou, o Luciano desligou o forno? Porque a gente tava em casa. Por coincidência, Luciano. E aí, porque o marido dela tava fazendo um frango assado pra gente, almoçado, né? Porque trabalho de parto você não sabe quanto vai durar. Sim. Então, você se prepara para um dia normal e aí, em algum momento, algum momento daquele dia, uma criança vai nascer. E aí eu gargalhei, eu falei, cara, como é que pode, né? Ela tá parindo e ela lembrou disso do forno. E aí deu, acho que mais umas 2 ou 3 contrações, o bebê começou a nascer. E não tinha mais ninguém no quarto. E aí eu chamei o enfermeiro, falei, vem alguém, socorro, me ajuda aqui que tem uma criança nascendo. E aí veio a equipe, assim, chegou e quando nasceu o Lorenzo, tava a Bruna no banheiro, eu tava aqui, o marido dela tinha chegado e a equipe, assim, aqui. E aí ela tava de joelhos no banheiro, né, debaixo do chuveiro, e veio o bebê no colo, assim. Eu lembro de ouvir do sorriso dela, assim, aquilo... Falei, caralho, como ela é... Pode falar palavrão? Agora tá falado. Agora já foi. Eu falei, cara, é muito legal, né, acompanhar isso. É muito, muito emocionante, assim. Sim. Esse foi o primeiro parto que eu acompanhei. E aí, naquele momento, eu já tava achando isso muito, né, legal, muito poderoso, assim. Eu tinha tido a minha experiência de parto e aí a primeira vez acompanhando alguém. E aí, quando logo depois que o Lorenzo nasceu, que era esse menino, os pediatras começaram a avaliar e tal. E ele, né, nos dias seguintes descobriram que o Lorenzo tinha síndrome de Down. E essa síndrome não foi detectada durante a gestação. Não foi? Não foi detectada durante a gestação. E foi um baque muito grande para aquela família. Porque era o primeiro filho, o primeiro neto daquele casamento planejado, do filho planejado, de tudo correndo dentro do script, e aí vem uma criança com Down. E aí a Bruna relatou, assim, que a experiência de parto para ela, tipo, ter tido esse compromisso, de certa forma, com a gestação e com o parto dela, com o nascimento do filho, foi muito importante naquele momento para ela aceitar a questão da síndrome de Down, mas também lidar com isso, né? E aí eu falei, cara, o parto realmente é um negócio poderoso, assim, é muito, muito transformador. Hoje em dia, quando eu acompanho os casais, assim, eu acho muito legal quando, né, o companheiro fala assim, nossa, é muito legal, né, o que você fez, você aliviou, mas o quanto isso criou um laço talvez mais forte, mais íntimo entre o casal, né, que tá ali naquele momento. Enfim, eu acho que ele tem um potencial muito grande, sabe? Eu acho a parte romântica do parto, assim, eu acho muito legal. Tayla, e conta pra gente, né? A gente já entrou um pouquinho por alto naquilo que você faz, né? Mas resume, ou não resume, fala tudo que você tiver vontade. Fala à vontade, né? O que uma doula faz, né? Quando que começa o trabalho dela? Até onde vai depois do parto? Tá. Como que é isso? Eu vou falar um pouco da minha experiência, de como que é a minha atuação, mas existem alguns diferenciais de doula para doula. É importante falar que uma doula não é uma profissional de saúde exatamente. Eu não preciso ter uma formação na área de saúde para ser doula. Ainda que você tenha. Ainda que eu tenha, né? Mas não é necessário. Tem doulas que são advogadas, que são engenheiras, que são psicólogas, enfim. Cada uma vai ter uma linha, basicamente, de atuação. A doula, ela não tem responsabilidade técnica, então ela não vai fazer ausculta fetal, não vai ouvir o coração, ela não vai fazer toque. A responsabilidade da doula é dar conforto para aquela mãe. Conforto emocional, conforto físico, proporcionar alguma capacitação no sentido teórico, assim, informar sobre o que a literatura está trazendo, elaborar um plano de parto junto, que o plano de parto basicamente é um roteiro do que você deseja no teu parto, sabe? Orientar aquela mãe, assim.
dar um norte, né? Digamos assim. Certo. Tem uma assistência ali que vai te ajudar. Então, a doula vai ter essa responsabilidade de cuidar daquela mãe. Antigamente, quem tinham as primeiras doulas, digamos assim, elas eram as tias, as amigas, uma parente próxima. Tem muita gente que fala assim, mas você é parteira? Eu não sou parteira, porque eu não faço parto, né? Não tenho essa responsabilidade. Mas, antigamente, essas parteiras, né? As parteiras tradicionais, elas também não tinham habilitação técnica. Uma família grande, a mais velha viu a mais nova nascer, e aí a vizinha teve alguém que teve um filho, já viu alguma criança nascer, então chama ela aqui pra ver se tá tudo igual, se tá tudo bem. E aí era meio que assim, sabe? E a doula basicamente tem essa característica, esse trabalho. Eu não vou atrapalhar ou interromper o trabalho de uma enfermeira, de um médico, assim, não é. Sim. A ideia é somar mesmo, né? Permitir que essa mãe passe mais tempo em casa, no conforto, e aí vá para o hospital com um trabalho de parto mais adiantado, né? Para não passar tanto tempo no ambiente hospitalar, porque também é um ambiente muito chato, Sim, né? sim. É incômodo, né? Ele tem o seu peso, né? Sim, Hospital é hospital, né? Então. E aí a doula faz isso, ela dá conforto para a mãe. Né? Algumas doulas, elas vão atuar menos ativamente, né? No sentido de oferecer menos massagens, manobras, assim. Eu me fiz a minha formação em fisioterapia porque eu queria ampliar minha assistência como doula. Queria saber mais coisas, assim. Tá? Hoje em dia, eu olho para a mãe, né? Pelo conhecimento de fisioterapia, eu consigo entender por que ela está se movendo de um jeito, por que ela está se inclinando, por que ela está se esticando. Porque a fisioterapia me trouxe isso, sabe? A gente vê que aquela mãe em trabalho de parto está refletindo uma coisa que está acontecendo dentro dela e que a gente não tem tanto acesso. É ela que está informando de uma maneira corporal o que está acontecendo. Que nem ela não sabe exatamente, né? Não sabe conscientemente não, né? assim, mas inconscientemente, de certa forma, não sei se é inconsciente, fica a dúvida. Digamos que sim. Mas é uma coisa, tipo, é uma resposta fisiológica, né? Então, Sim. sei lá, se o corpo dela, se ela tá erguendo uma perninha, eu sei que é o bebê fazendo um movimento, se ela tá se esticando, sabe? Então, eu consigo ter esse olhar. Consegue ler. Então, eu fui fazer a fisioterapia porque eu queria ampliar minha assistência nesse sentido, sabe? Ser mais eficaz no meu trabalho. Então, foi assim que eu busquei a fisioterapia. E tem uma curiosidade aí, que você acompanhou o parto dos seus dois irmãos mais novos, né? Como é que foi essa experiência? Eu tenho 3 irmãos, né? Mas eu tenho 2 irmãos pequenos, o Lorenzo e o Otávio. E aí, quando o meu pai e a minha madrasta ficaram grávidos, né? Daí a Vanessa me falou que queria que eu acompanhasse ela. Porque eu não ia, né, me oferecer, assim, né? Porque, né, ela vai saber se ela queria ter um parto, enfim. Sim. Aí ela, não, eu quero você lá. E foi muito legal, assim, no parto do Lourenço eu não conseguia entrar dentro do centro cirúrgico. Eu fiquei pro lado de fora, porque na época não deixavam a gente entrar, as doulas entrar. Não podia? Não, vixi. Não tinha, a gente não podia entrar. E aí, já no Otávio eu tinha acesso, né? Eu podia entrar junto. E o Otávio veio, um bebê da pandemia. Ele é pequenininho, né? Mas eu acompanhei os dois e foi muito legal, assim, porque... sei lá, é outro tipo de vínculo, né? Outro tipo de experiência, assim. É muito emocionante ver tua família crescendo e você podendo observar, né? Participando. Digamos assim, de uma maneira mais ativa. Isso aí. Foi muito legal poder participar disso. É uma baita experiência mesmo, né? Sim. Nossa. Eu acompanhei o das minhas amigas, enfim, o par da Mara, que já esteve aqui, fui eu que acompanhei. Então, é muito legal. Thalia, você relatou aí, né? No nascimento do primeiro desses 2 irmãos, você não pôde nem estar no centro cirúrgico, né? O que mudou de lá para cá e como que é a receptividade nos hospitais hoje para as doulas? Em 2017, a gente conseguiu a aprovação da lei da doula aqui em Beltrão. Que foi uma iniciativa da Câmara Municipal. E aí a gente conseguiu a aprovação e a gente é permitida a entrada das doulas no centro cirúrgico, né? No ambiente hospitalar, desde então. Antes não podia. Não podia. E tudo que eles podiam fazer para
para proibir, eles faziam, para dificultar, era feito, assim. Então, tinha muita doula, eu me acompanhei parte falando, eu sou prima dela, o marido dela não quer entrar, então eu vou entrar junto com ela, sabe? Tinha que dar essa... Tinha que dar um migué. Uma ludibriada, né? Porque senão você não podia entrar. Só que assim, aí eu acabava ocupando também um espaço que era da família, né? Do companheiro que devia estar ali junto, assim. E aí a gente conseguiu a aprovação da lei da doula, e foi uma das, se eu não me engano, foi uma das primeiras cidades do Paraná que fez a aprovação da lei. Foi muito legal. E aí foi autorizada a nossa entrada. Mas, até assim, o início da pandemia, a gente conseguia entrar nos hospitais, mas não era muito... Na verdade, a figura do médico se incomoda muito com a doula, assim. Aqui na nossa região, na nossa cidade, assim, ainda é uma figura incômoda, sabe? Porque quando a doula entra no parto, a partir do momento que a doula, né, entra no parto, eu acho que ela torna a mãe menos ignorante no sentido de qual que é a realidade. Mais consciente. Mais consciente, sim. exatamente. Devolve o protagonismo para a mãe, assim, porque a doula tá ali, mas a gente fica nas escuras, sabe? Sim. Eu costumo postar alguns vídeos, faz tempo que eu não posto, mas vídeos dos partos que eu acompanho, assim. Então, você vai ver o vídeo do parto, a mãe é o centro da coisa. Claro. Que é o que deveria ser. Tem que ser. E aí, vem para o ambiente hospitalar, vem para a nossa realidade e o médico é o centro, né? E aí, tira o protagonismo da mãe, tira aquele momento que deveria ser da família e dá para o médico. E a doula, não, ela devolve para a mãe. Porque ela traz consciência, Porque ela traz opções, escolhas. Eu lembro de um dos primeiros partos que eu acompanhei aqui em Beltrão, que a mãe estava tendo uma contração. E a contração dói, né? Eu nunca ignoro isso, eu sempre falo para as mães, vai doer, assim, a gente vai ter maneiras e ferramentas de lidar com isso, mas o teu parto vai doer. Faz parte do processo a dor, né? E ela estava no meio da contração e o médico entrou no quarto e queria avaliar a mãe. Eu falei, só passar essa contração? Ele falou, não, eu tô querendo que ela venha agora. Nossa. E eu falei, não, calma, né? Vamos esperar um pouquinho. Passou a contração, conversei com ela, falei, olha, o doutor precisa te avaliar e a gente vai pra maca. E a gente foi. E aí depois o médico ficou putaço, assim, porque quem é essazinha aí, né? Que tá falando que tem que esperar, entendeu? E aí, é meio que isso, assim, o resumo da ópera, sabe? A mãe sendo o centro das atenções... deixando aquele momento ser especial para ela, a gente tira o médico do meio, sabe? Mas tem muito médico ainda que acha que é o protagonista do parto, né? Eu fiz o parto. Você não fez nada. Quem fez é aquela mãe, sabe? Quem colocou a criança no mundo foi a mãe. Sim. O médico... quando você vai ler sobre humanização, quando você vai pegar literatura recente, assim, sabe? Você vê que o orgulho dos obstetras, dos médicos, é quando eles não fazem nada. Que eu uso o termo hands-off, né? Que, tipo, quando o médico... Tem uma entrevista ele tá ali, mas não foi necessário. Ele senta-se sobre as mãos e ele assiste. O obstare, né? Que é você assistir, né? Olhar aquilo ali acontecendo. Você só intervém quando há uma necessidade. Esse é o papel do médico. Sim. Ninguém chega... Você não chega amanhã no médico e fala assim, viu? Vamos tirar a minha apendicite aí, porque decidi hoje. Sim. Não. O médico vai intervir numa necessidade. E no parto deveria ser a mesma coisa, assim. Ter uma intervenção quando necessário. Eu acho que esse que é o papel do médico. E aí, entra na questão da observação, de olhar o que está acontecendo e intervir quando existe a necessidade disso acontecer, que torna aquela assistência mais eficaz também, né? Sim. Então, quando você olha para o que está acontecendo, quando você observa a mãe, e é isso que eu falo também do olhar que eu tenho para a mãe quando ela está se movimentando, quando ela está sorrindo, quando ela está, né? Porque você vê o que está acontecendo e isso te traduz muita coisa, sabe? Então, eu acho que é meio que isso. É um trabalho delicado, digamos assim. De tu perceber nuances, né? Tu poder ver ali o detalhe para poder saber como agir. Né? Exatamente. Então, e aí, como às vezes não, né? Eu acompanho, eu vou com a gestante para casa dela, quando ela entra em trabalho de parto, então ela me comunica, tá acontecendo tal coisa. Aí eu vou para casa da gestante, a gente fica o máximo do tempo possível, né? Em casa, e aí quando é conveniente, a gente... vai para o hospital. E aí, quando eu falo de conveniente, pode ser que seja um trabalho de parto adiantado, mas pode ser que eu
perceba alguma situação ali, sei lá, rompeu a bolsa, o líquido não tá confortável, tá meio escuro, então vamos pro hospital. Ou você tá lá um tempo no hospital e você percebe que tem algum detalhe que você precisa de alguma informação a mais. Então, eu não faço toque, não faço ausculta, então eu vou precisar de alguma avaliação dentro do ambiente hospitalar ou de uma maior segurança, se cercar um pouco mais de segurança. E aí você vai pro ambiente hospitalar, né? E aí, eu tô com essa gestante o tempo todo, então eu sei que hora que ela comeu, eu sei se ela dormiu, eu sei como ela tá se movimentando, eu sei como ela tá emocionalmente, né? E eu posso agregar nisso na equipe, assim, a equipe chegar e falar assim, ó, como é que essa gestante tá? Então, eu posso trazer informações para ela. E eu lembro que quando eu comecei a acompanhar, eles não me ouviam, assim. Tipo, já teve parte que eu acompanhei que a enfermeira eu tava, tipo, perto da maca, assim, ela me prendeu na parede, sabe? Hoje em dia eu tenho uma relação muito boa com as enfermeiras. Eu chego no hospital, a maioria das enfermeiras fala, ela tá aí, que bom que agora eu fico tranquila, sabe? Mas já teve muita situação chata. Daria para dizer assim, né? Tava pensando agora que quando você trabalha na saúde, o protagonismo nunca é teu. Né? E eu acho em qualquer área da saúde, né? É muito engraçado essa coisa de, eu que fiz, né? O profissional da saúde queria assumir um lugar desses, né? O psicólogo queria dizer, não, essa pessoa aqui, ela hoje tá assim, porque, sabe? Não é o lugar do... Teve um texto que eu escrevi, e que foi inclusive uma ideia do Bruno, assim, eu acho que a gente pode expandir essa ideia para a saúde como um todo, que era associando a psicanálise ao baixo na música, né? Que tu sabe que tá ali, se tira, tu sente falta, mas o protagonista não é o baixo. Exatamente. Né? O protagonista é o vocal, vai e a continuar guitarra, funcionando sem, né? Exatamente. Então, assim, o profissional da saúde, ele é isso, né? Ele cria essa base para que o protagonismo possa acontecer. E o protagonista sempre é o paciente, né? Sempre é a pessoa que está ali, que buscou esse auxílio, essa ajuda, mas só que não é isso que acontece. Né? Essa semana, eu sou bolsista da UniOeste agora, e aí eu tava lá numa reunião no Projeto Laços, lá na UniOeste, e a Melissa me perguntou, Thalia, e quantos partos você já fez? Eu falei, eu fiz um, que foi o meu. Mas acompanhei bastante. Mas é meio que isso, sabe? Porque o único que eu fiz foi o meu, né? Os outros eu só acompanhei. Então, e eu acho que falta essa percepção do médico aqui, sabe? De você... E aí, é uma coisa que eu sempre ouço, assim, de muito médico, eu já ouvi, porque eu tenho 30 anos de formação, porque eu acompanho não sei quantos partos. Eu falo, e quando é que você leu um artigo recente, assim, sabe? Quando é que você se atualizou, sabe? Quando é que você tirou o teu ego da frente né, da tua cara para você acompanhar aquela mulher ali, assim. Eu já ouvi parto, já vi, né, relato não, mas, por exemplo, o parto na banqueta, né, o bebê nasceu na banqueta, de médico, assim, não, eu não vou acompanhar parto na banqueta porque eu não vou sentar no chão. E, qual que é o problema de você sentar no chão? Às vezes eu tenho que deitar no chão para conseguir fazer algum, né? Sim. E qual é o problema disso, né? Qual é o problema disso, assim, sabe? Então, se coloca nesse local de eu estou acima de tudo, eu estou acima de todos, eu que sou... ou, por exemplo, de deitar na maca, assim, a mulher ter que deitar na maca naquela posição ginecológica, que é completamente desfavorável pro parto, tipo, é absurdo você pensar que algum dia alguém achou que aquilo fosse ser bom, sabe? Vamos, né, vamos pensar na física primeiro de tudo, assim, que é completamente contra a física, mas enfim. E aí fala, não, porque eu preciso ver o bebê nascendo. Falei, então coloca um espelho, né? Sim. Né? Pra você Busca ver. Alternativas. Busca alternativas, porque quem tá sentindo dor naquele momento não é você, meu anjo. Quem tá passando por um processo delicado não é o doutor, né? É a pessoa que tá parindo ali, né? Então, ela que deveria ser vista como a razão daquela situação. Exatamente. E Thalia, conta pra gente, as doulas acompanham somente os partos naturais ou cesarianas também? Tem algumas doulas que acompanham cesariana, sim. Na minha prática, eu acabo acompanhando quando o parto se torna uma cesariana. Então, eu faço a preparação para o parto natural, né? E aí, se em algum momento... Tem alguma intercorrência? Exatamente. Eu acabo acompanhando, sim. Mas não é uma prática... Porque na cesariana não vai ter muita coisa que a gente vai fazer, né? Para aquela mãe. Mas... né? Porém, contudo, entretanto e todavia, pode ser que essa mãe precise de algum alento emocional, né? Naquele momento. Sim. Então,
pode ser útil também, mas né, na minha prática eu acabo não fazendo. Quando a mãe te procura e já tem uma cesárea agendada, não... Eu acabo ajudando ela no pós-parto, com amamentação, né? Outras coisas da fisioterapia, mas não como doula, né? E mudou muito a realidade aqui em Beltrão, tá? Porque até muito tempo era bem cesarista, assim. Sim, Como que tá hoje? Mudou, mas está longe de ser o ideal, assim, né? Então, mudou muita coisa. Assim, hoje em dia a gente tem até uma equipe de parto domiciliar em Beltrão, que não tinha, sei lá, 2, 3 anos atrás. Temos mais doulas também em Beltrão. A realidade, os médicos têm não todos, né? Mas tem alguns médicos que são mais... Abertos, ao parto normal, ao parto humanizado, assim, mas está longe de ser ideal, sabe? A realidade deveria ser completamente outra. A gente encontra Nossa, encontra em alguns hospitais, assim, em alguns ambientes, encontra muito... obstáculo, muita barreira. Exatamente, muita barreira da nossa assistência, assim. E aí, eu percebo que até né, a época ali pré-pandemia, talvez a gente estivesse melhorando muito, assim. Aí chegou a pandemia, nossa... tipo, tinha hospital que, por exemplo, eu conseguia acompanhar um parto que se finalizasse no quarto, na sala tinha uma sala de parto. Hoje em dia tem que entrar pro centro cirúrgico, tem que deitar na maca, assim, ainda tem isso, sabe? Então, né, ainda encontramos alguns obstáculos, sim. Mas isso eu acho que é uma realidade do Brasil, né? Acho que tem países que a cultura é bem outra, não é? Na Europa, por exemplo, você não decide fazer uma cesariana. Você recebe... Tem alguns países, inclusive, que o SUS deles, eu não sei como que chama, mas enfim, eles oferecem assistência, por exemplo, se você quer ter um parto domiciliar, se você quer ter um parto hospitalar, onde você quer ter, mas a cesariana não é uma opção de escolha. Eu questiono um pouco isso, porque eu acho que a mulher deveria poder escolher. Mas, enfim... Você tem as opções que vão, né, beneficiar essa família que deseja isso. Só que aqui, por exemplo, aqui no Brasil, a gente pode decidir fazer uma cesariana. Só que eu percebo que muitas pessoas decidem-se por uma cesariana porque a história que elas ouvem sobre parto normal é horrível. Então, se a tua opção é ruim e você tem uma opção que aparentemente é melhor, obviamente você vai escolher aquela que é melhor, né? Então, ninguém quer passar por experiência de violência, né? Então, as mães acabam fazendo uma escolha que é bastante limitada, né? Se for pensar. E acaba sendo, digamos assim, no Brasil, acaba sendo direcionada, né? Claro, com com certeza. Digamos, a direção é para cesariana. E aí, se você não tem acesso financeiro para você ter tomar uma decisão assim, em algumas regiões, enfim, tem alguns lugares que você encontra casas de parto que são atendidas pelo SUS, enfim, que não é uma realidade nossa aqui. Então, se você não tem um acesso financeiro para você bancar suas escolhas, infelizmente você fica sujeita a uma realidade que não é nem um pouco legal, né? Nem um pouco agradável. Tá, Tayla, você falou que, enfim, houve uma leve mudança de cenário aqui, né? Você acha que isso se deve ao trabalho das doulas? Com certeza, né? O ano retrasado, aliás, a gente iniciou a comissão de investigação de violência obstétrica aqui em Beltrão, de enfrentamento, né? Então, teve muita denúncia. Eu não vou ter certeza quanto aos números, mas é aproximadamente assim. No Paraná, tinham 45 denúncias de violência obstétrica e 23 eram de Beltrão. Porque é um número elevado, né? Muito, porque a gente começou a colher a partir de uma denúncia de uma mãe que ela nos procurou e falou, aconteceu isso, né? E aí a gente começou a falar, na época, a Mara, maravilhosa, ela estava na Secretaria da Mulher, se eu não me engano. E aí a gente instaurou a comissão para fazer a investigação. E falou, venham com as denúncias de vocês, falem o que está acontecendo. E apareceu muito relato, assim. Então, as mães começaram a ser orientadas nesse sentido e começaram a rolar as denúncias. E a partir disso, houve uma melhora, assim, houve uma disposição até dos hospitais em melhorarem, enfim. Mas a questão não é nem a instituição hospital. A questão sempre volta para a pessoa do médico, assim. Porque por mais que a instituição esteja disposta a né, oferecer uma assistência, um ambiente melhor, o profissional que está ali na frente, ele precisa também bancar isso. Começa, né? por ele. Começa por aí, totalmente. Pois é, Tayla, você falou em violência obstétrica e você se disse, inclusive, vítima de violência obstétrica.
o que se configura, né? Para a gente entender melhor o que é a violência obstétrica. Tá. Quando a gente pensa em violência, né, a gente pensa, sei lá, um médico bateu, agrediu, cortou. Justamente. Por isso que é importante esclarecer. Exatamente. Mas a violência obstétrica, ela também se configura na fala, né? Teve um parto que eu acompanhei recentemente, né, que o do médico falando que, assim, olha, se você não quer que seu filho... Se você quer que seu filho leia, se você quer que seu filho vá para a escola, se você quer que seu filho não vá para pai, eu acho que você vai fazer uma cesariana agora. É um absurdo. É uma intimidação, assim, então. Com certeza, assim. Não, zero acolhimento, bem capacitista, inclusive. Então, isso é uma violência. A fala pode ser muito violenta. Sim. Tem formas... E nesse caso, nesse parto, não tinha nada, absolutamente nada que dissesse que aquela criança estava correndo risco. Qualquer tipo de risco. Nem aquela mãe. Era simplesmente um médico que, assim, nitidamente ele não estava... Ele quer impor a opção dele. Exatamente. Não estava querendo... A opção que talvez seja mais cômoda para ele. Exatamente. E aí ele chegou e, assim... E quando você chega para uma família e fala dessa forma completamente intimidadora... E num momento muito complexo, né? Muito complexo. Então é isso que eu acho muito importante a gente falar, né? Porque quem não passou por esse momento não tem noção do que é. Sim. Mas é um momento que o casal, né? Não é nem só a mãe, é o casal. Está muito nervoso. Muito sem saber exatamente o que vai acontecer. Então está muito suscetível também a outras opiniões, né? E aí que tá. Eu sempre brinco, né? Porque, por exemplo, às vezes quando eu falo para uma família, quando eu tô passando as orientações, eu falo, olha, por exemplo, o Cristeler, que é aquela manobra que empurra a barriga, que você fazia com muita frequência, de subir em cima da mãe e empurrar a barriga. Essa é uma violência física, mas é uma manobra prescrita, que não pode ser feita mais, mas ainda tem médicos que fazem. E aí, às vezes, eu contando para uma família, falando para uma família, olha, o médico não pode fazer isso. E aí o pai geralmente fala, não, mas se fizer isso na minha frente, eu não vou deixar. E eu sempre truco, eu falo, olha, se o médico falar assim, vai lá fora, pega uma marreta, vem aqui, dá uma marretada na cabeça da mulher. Aí sai. Porque o bebê vai nascer, porque ele está correndo risco de vida. Você vai fazer isso. Porque nesse momento você está muito vulnerável. Totalmente. E aí você quer preservar o teu bebê de toda maneira, você quer cuidar daquele bebê de toda maneira, você não quer botar em risco de jeito nenhum. Então, é muito delicado como que você vai acolher essa família. E assim, o que eu quero deixar claro é que em momento algum, uma doula, né, um profissional, qualquer outro profissional, vai questionar uma decisão bem tomada de um médico, sabe? Uma necessidade de uma cesariana bem indicada. Ninguém está questionando isso. A cesariana, inclusive, ela é muito bem-vinda. Sim. Quando há necessidade disso, ela salva vidas, para isso que ela foi criada, sabe? O objetivo não é esse. Só que quando a gente percebe que não tem que não existe um interesse em acolher, mas assim, de livrar o seu, aí é delicado, né? Complica. Outra coisa que você faz, né, Tayla, que você é uma consultora de amamentação, que eu acho um dos temas mais relevantes quando se pensa em gravidez, né? E eu aprendi isso, digamos assim, na dor ou na prática. Sim. Porque quando você tem filho, você sempre se faz um roteiro perfeito, né? Sim. Você sempre vem, na tua cabeça tá um roteiro da perfeição, assim, que vai ser tudo certinho, azulzinho, né? O céuzinho vai estar azul. O teu bebê nunca vai chorar, né? E assim, você imagina que toda mulher vai ter leite, vai conseguir amamentar. E por outro lado, você pensa que se não conseguir, isso o pai e a mãe pensam, essa criança vai ter problemas, porque ela, sei lá, vai ter uma imunidade mais baixa, vai ficar mais doente, enfim, ter todas essas consequências. Sim. E nunca falam para o casal que a mãe pode ou não ter leite, né? Que ela pode ou não amamentar, que, enfim, precisa nascer primeiro para saber como o organismo vai se comportar. Então a mãe está ali numa posição muito vulnerável e muito crente de que ela, com aquela obrigação de que ela precisa amamentar ou ela vai ter um filho que talvez vai ter problemas. Sim. E essa não é bem a realidade, né? Nem sempre a mãe vai ter leite e nem por isso a criança vai ter problemas de saúde. É aí que tá, não? E entra nessa questão porque a gente, né? Eu falo por mim, que quando eu me preparei para minha gestação, eu me preparei para o parto, porque depois que o bebê tá fora, bota no peito e cria, né? Mas aí que tá, você acha que vai ser muito fácil.
Eu acho que essa ideia de que uma amamentação é difícil vem depois da experiência, assim. Porque antes disso você subestima essa ideia. Você fala, não, vai ser fácil. Tem uma imagem famosa da Gisele Bündchen, né? Com a bebê dela no colo, fazendo as unhas e fazendo o cabelo, assim. E eu acho que as mães meio que têm essa ideia, assim, do... Você vai ver negócio de amamentação nos postos de saúde, aquele bebê gorducho, bonito, aquele seio volumoso, né? Então a mãe olha aquilo e fala assim, nossa, vai ser muito fácil. E, gente, amamentar é mais difícil que parir. É muito mais difícil, muito mais difícil. Porque parir, se não der certo, faz uma cesariana e acabou. Amamentar o bebê, amamentou agora, e daí daqui 3 horas ele quer de novo. E daqui 3 horas vai ser de novo, e tá doendo, e tá machucando, e não tá descendo leite, o que tá acontecendo, e o bebê tá chorando, sabe? Então é bem complicado, assim, a amamentação. E eu acho que falta, talvez, empatia também de quem está acompanhando ali aquele processo familiar que se torna inconveniente, um monte de pitaco. Que as pessoas não avaliam o peso que isso tem sobre a mãe, né? Nossa, porque aí que tá, porque a gente cresce, a maternidade acompanha a vida de uma mulher desde que ela nasce. Porque o primeiro brinquedo que você ganha é o quê? Uma boneca. Enfia um bebê no colo, quando você tem 1 ano de idade, você vira mãe com 1 ano de idade, né? Aí você anda com aquele bebê pra lá e pra cá, você fala com as suas amiguinhas sobre ter um bebê, você ouve as suas amigas contando. Então, a maternidade já nos envolve desde criança. Vem essa, né? De certa forma, eu acho que ali, novamente, o inconsciente vai te carregando pra esse lado de que é muito simples, né? E aí, quando você descobre que não é meio frustrante, assim, sabe? Né, falando de biologia, assim, a descida do leite, ela se dá lá pelo 3º ou 5º dia. E você precisa amamentar essa criança, você precisa alimentar essa criança até chegar lá. Então, às vezes, já teve pós-parto que eu acompanhei, assim, que a mãe estava descendo o colostro. E o colostro vai ser o suficiente para manter o bebê, para fazer a manutenção desse bebê nos primeiros dias. De chegar... eu lembro de um parto que eu estava acompanhando, que é um parto que eu acompanhei, que entrou a moça da limpeza no quarto. E daí, eu estava assim, passando orientação para a mãe, e ela veio assim, tu não vai amamentar, não. Você não vai conseguir amamentar, não. E a mãe assim, por que não, né? Meu Deus do céu. Ou de puérpera que eu fui acompanhar, e que a mãe dela falou assim, não, eu não tive leite, a minha mãe não teve leite, você não vai ter leite, sabe? Então, é bastante delicado, assim, você lidar com isso, sabe? E as pessoas não cuidam o que elas falam, né? Não. Simplesmente... Não, elas falam pessoas... querendo ajudar. Mas não, querer ajudar é um grande problema. Exatamente. Uma coisa que eu sempre falo, assim, as pessoas são muito inconvenientes. Muito inconvenientes. Mas ninguém faz por maldade, sabe? Eu acho que é importante a gente aceitar a ajuda, ter uma rede de apoio e tal. Mas eu acho que essa rede de apoio tem que ser cuidadosa, assim. E é muito difícil achar uma rede de apoio cuidadosa. Eu sempre falo assim, alguém me fala, vou visitar fulano de tal que teve bebê. Eu falei, então você chega lá e tira o lixo. Porque às vezes aquela mãe lava a louça que tiver na pia, pede se quer que estenda uma roupa que tá na máquina. Essa é a boa visita. Essa é a boa visita. Essa é a visita que colabora. Você chega lá com Não 2 opinião. marmitas. Chega lá com 2 marmitas e coloca no freezer. Quando você sentir fome, descongela, sabe? Pelo amor de Deus, assim, façam algo útil por essa mãe. Porque ela já tá se cobrando muito, ela tá passando muito tempo com sono. Eu lembro que quando eu tive minha filha, assim, a minha ex-sogra, ela foi muito legal nesse sentido, assim, porque eu acordava de manhã, ela tinha ido na minha casa varrer minha casa. Eu tinha colocado minhas roupas para lavar e para estender. E eu tava dormindo, porque eu tinha passado a noite em claro com a minha filha em claro. O Fer já tinha voltado a trabalhar. Então, era muito importante eu saber que eu tinha esse respeito de poder dormir quando eu conseguia, sabe? Então, eu acho que a boa visita é essa, assim, que nem a boa visita, mas a boa rede, sabe? É essa que te acolhe, que te ajuda e, né, obviamente que contrata uma consultora de amamentação, porque para evitar repercussões ruins, assim, porque quando faz uma fissura dói muito para amamentar. Então, é bacana você ter alguma assistência, assim. Exatamente. E, Tayla, já teve algum parto muito complexo que tu já... Que eu acompanhei? Exatamente. Que eu me recorde, assim... Claro que tem alguns partos que são mais difíceis, que são mais demorados. Teve um parto que eu acompanhei que foi muito longo, assim. Foi um parto que iniciou domiciliar. E ele acabou sendo uma cesariana bem indicada naquele momento, assim.
Só que foi, apesar de ser um parto bastante intenso, difícil, assim, foi um parto muito bonito, assim, foi de uma... eu lembrar disso, eu lembro que eu cheguei em casa e eu chorei, assim, porque eu tava cansada. E ser cansado você chora, mas... Porque foi muito legal, assim, ver a entrega daquele casal. Teve uma cena, assim, que toda a equipe, assim, parou e chorou junto, assim, porque... E aí a importância do companheiro, né, na hora do parto, porque... a mulher que tá passando por aquele processo, mas o companheiro ali naquele momento vai ser teu referencial de apoio, de acolhimento. E aí... A mãe tava já tava cansada, assim, já tinha passado muito tempo. E vai chegando aquele momento que, às vezes, você vai perdendo a fé, né? A fé que eu digo no parto, enfim. E aí, o pai nem pensou muito, assim, ele pegou... E eles são um casal muito religioso, assim, ele pegou a mãe pela mão, assim. A gente tava aqui, nem entendeu nada. Ele só pegou ela pela mão e levou pro quarto do bebê. Eles tinham uma imagem, né? Não lembro que imagem que era, mas era uma imagem religiosa. E ele falou, então vamos rezar junto? E foi tão bonito, assim, ele percebeu o que ela precisava naquele momento, porque ela voltou daquele quarto com outra energia, sabe? Sim. Com outra coisa, com outra, né, renovada, assim, sabe? Então, às vezes, o acolhimento naquele momento, porque aí eu, como profissional, eu poderia estar fazendo uma massagem para aliviar a dor dela, poderia estar sugerindo uma manobra, mas o que salvou aquela mulher naquele momento, o que, né, deu mais... Foi aquilo ali, foi a delicadeza do pai, a percepção do pai de perceber o que ela precisava naquele momento. Então, eu acho que esse foi um parto desafiador que, né, me consumiu, foi no meio da pandemia ainda, assim, foi né, a gente tava todo mundo, assim, sem saber, né, na época, o que ia ser a nossa vida dali pra frente, sabe? Então, foi um parto que me mexeu comigo, assim, sabe? Teve um único parto que eu acompanhei até hoje, que o bebê nasceu e precisou de assistência logo na sequência, foi um parto no regional, que a gente até presumia que poderia acontecer uma coisa, porque, né, já tinha... foi isso, e... acho que não, tem né, muitas experiências de parto, tem muitas coisas diferentes, assim, de parto. E teve um parto que aconteceu na porta do hospital, né, que o bebê nasceu no carro da Aline Schmatz. Sim, inclusive tá convidada para vir, né? Que legal. A Aline nasceu na porta do hospital, a Anne nasceu na porta do hospital, foi um parto bem legal, assim, foi muito rápido, né? Então, acho que é isso. Tem outras, né? Tem outras experiências, outras histórias, assim, mas eu acho que... Não quero ser injusta com a história de parto de ninguém. Claro. Mas tem algumas que marcam mais, enfim. Sim, pela dificuldade ou... Né? Por serem muito surpresos, né? Não, tem parto que eu se você vê as fotos de parto que eu tô acompanhando, assim, quando eu fotografo, eventualmente, eu tô sempre dando risada, porque eu me divirto demais acompanhando o parto. Porque chega um momento que a mulher, ela perde essas convenções sociais, assim, de ser educada. Simplesmente então, isso... tipo, dane-se, assim. Então, sai palavrão. E a gente comemora, porque fala, não, ela tá na vibe, assim. Tem um parto que eu acompanhei há poucos dias, assim, que era muito engraçado, porque, né, na preparação que eu faço, eu informo pro casal mais ou menos como que vai, né, como é que vai iniciar, como que vai se desenvolver aquele trabalho de parto. Então, tem algumas, tipo, peculiaridades, assim, por exemplo, que o olhar vai fechando, que a mulher vai perdendo, né, essa ideia de ser educada, enfim. A polidez. A polidez, exatamente. E aí, né, vou informando isso. E aí, sempre, né, quando tá acontecendo alguma situação, eu falo, lembra que a gente falou sobre isso, que ia acontecer isso e tal. E aí, o pai, tudo que acontecia, que ele via que a gente tava feliz, ele fazia assim atrás dela, assim, sabe? E essa mãe, ela falou assim, eu não quero, né, falar palavrão, não quero... E eu falei... Beleza. Vai nessa. E aí, chegou no momento do parto, assim, eu tava olhando eles, assim, e o pai, ele é muito engraçado, falando piadinha, e ela, pelo amor de Deus, cala a boca. Alguma coisa assim. E eu gargalhava, eu falei, e ele atrás dela, assim. O parto da Mara. Eu conto essa história, a Lisa, ela sabe dessa história, né? Ela já brincou com isso. Que a Mara tem aquela delicadeza, aquela fala fina, né? E aí, no parto dela, ela tava assim, bem no finalzinho, assim, ela tava na maca, e ela, vem, filha, vem, e o Vinícius do lado, assim, ela, vem, filha, vem, Liz, e ela, chama ela, Vinícius! E o Vinícius, vem, filha, e eu tava na ponta da maca,
Essa é muito boa. Dava muita risada, assim, sabe? Porque aí eu lembro que eu contei isso pra Liz, quando em algum momento, assim, um dia tem até um vídeo dela falando assim, chama ela, Vinícius! É muito engraçado, sabe? Então... Já sabemos o que vai ser o Reels. Corte. Foi muito engraçado, assim, a gente dá muita risada com essa história, sabe? Porque, né, vocês conheceram a Mara tem aquela, nossa, aquela fala mansa, delicada, toda assim. poética. Toda poética, sabe? E foi um parto muito legal também, inclusive, foi um parto que eu me diverti. Quando eu vi o podcast da Mara, ela falando, porque tava todo mundo esperando, tava todo mundo... E aí, nesse dia que a Liz nasceu, eu lembro que até alguma coisa a gente tava no bar do Beto. No bar do Beto. E aí eu tava com os amigos lá e eu tava, né, tomando uma água, assim. E eu lembro que a Mara me mandou uma mensagem falando assim, eu acho que eu tô em trabalho de parto. E eu me escondi, assim. E aí tinha 2 pessoas que conheciam a Mara. Que a Mara mandando mensagem? Eu falei, ela tá em trabalho de parto, mas não conta pra ninguém, né? Tipo, porque acabaram vendo a mensagem ali. Aí eu saí meio, né, na encolha, assim. De fininho, e fui atender ela. E aí, no dia seguinte, todo mundo, e aí? Eu falo, gente, pelo amor de Deus, deixa a mãe dar notícia, né? Eu não sou a mensageira, né? Mas é isso, assim, tipo, foi um parto também muito legal, muito marcante. Mas é isso, né? Como é importante que sempre seja, assim, o mais leve possível. O mais leve possível e que o protagonismo sempre seja da mãe, né? Acho que uma coisa que eu sempre falo para os casais que eu acompanho, que o meu trabalho, ele vai ser... bem executado quando eu deixar essas pessoas tranquilas e seguras, assim, sabe? Nem sempre a gente consegue, mas eu acho que a tentativa é sempre essa, assim, de devolver, para deixar eles tranquilos, e eu acho que o protagonismo é esse, assim, sabe? De eu passar informação para eles o suficiente que vão deixar, e ainda que tenha que acontecer qualquer intercorrência, sabe? Que tenha que acontecer qualquer coisa, dessa família estar consciente do que elas estão passando, o que está acontecendo ali. É muito complexo, né, Tayla? Porque, assim, pra mim é difícil falar sobre isso, porque eu tenho, né, aquela coisa, eu caí naquela estatística lá, né? E pra mim é muito complexo a maneira como aconteceu, porque eu venho de uma família de cesáreas, né? Então, eu e meus 2 irmãos, tudo cesáreos, acho que meus primos são todos cesáreos, então, quando chegou na hora de falar sobre isso e de decidir, foi meio cesáreo, né? Sim. Pra mim era o né? óbvio. Exatamente. E não foi, a Gabi queria o parto, né? A Gabi queria, e aí a gente foi, digamos assim, eu fui aprendendo sobre o parto, porque, né, e realmente para mim passou a fazer todo sentido, e eu me torno um defensor do parto, né? E aí acaba acontecendo justamente aí até hoje eu não sei direito, né? A gente já vasculhou, já tentamos entender, mas realmente fica essa lacuna, né? Inclusive o Fernando Bednarski, né? Quando ele esteve aqui, ele falou até sobre um estudo, né? De que hoje já está se pensando sobre alguns, por uma questão genética, até inclusive de alguns bebês que não suportam tanto tempo de trabalho de parto. Algumas coisas nesse sentido, assim, que começaram a vir, né? Mas é isso, né? Quando a gente começa a cogitar um próximo filho, assim... O que vai ser? O que vai ser, né? Porque... eu acho que é importante, não tem como a gente falar o que foi, né? Não tem como pensar qual teria sido o desfecho se essa escolha tivesse sido diferente. E isso que o Fernando falou, é muito importante lembrar que alguns bebês não vão tolerar muito tempo de trabalho de parto, alguns bebês não vão tolerar essa transição, né? Do meio interno para o meio externo. E que vai ser indiferente da via de parto. Mesmo que tivesse vindo de cesariana, vai ter uma adaptação ruim, enfim. Então, não tem como a gente saber. E aí, é a questão, né? Eu acho que a gente já falou sobre a questão estatística, assim. Você nunca quer fazer parte dela. Exatamente. Você nunca quer fazer parte dela. Mas, infelizmente, alguém vai cair nessa Alguém né? vai, Alguém né? vai ser sorteado, né? E é péssimo você ser sorteado numa questão dessa, assim. Mas eu acho que é importante falar sobre isso, assim, ter essa clareza, porque... para não demonizar uma situação, assim, né? Porque, exatamente. Porque nem sempre... E, obviamente, né? Acabamos de falar que tem muito médico que comete atrocidades, assim, sabe? Mas para também não cair na ideia de que foi uma questão totalmente direcionada para o parto, enfim. É delicado falar sobre isso, É delicado. E é aquela coisa, né? Que a gente sempre... Comigo não acontece, né? Comigo não vai acontecer. São coisas distantes e tudo mais, enfim. E aí acabou acontecendo.
E tem algumas curiosidades, né? Porque hoje o Ulisses faz um tratamento de neuroreabilitação em Tubarão, né? Intensivo. E lá, por conta dessa clínica que existe lá, e outras clínicas, né? Que não tem somente essa. Mas lá é muito comum você estar no shopping e tu ver, uma criança com paralisia cerebral, né? A outra. Então, assim, por conta Então, assim, fica até, digamos assim, mais natural, digamos assim. Porque realmente lá existem muitas crianças que tu vê, pô... E até a amizade que a Gabi acabou desenvolvendo com as mães que estão lá. E realmente são coisas que... Parece que é corriqueiro daí, né? Fica um pouco mais... sabe? Normalizado, assim. E eu acho que é bem importante vocês... Esse convívio que vocês têm, eu acho que torna também a aceitação e, tipo, o envolvimento de vocês com a situação, assim, sabe? Porque eu acho que quando você entra nessa ideia do capacitismo também, porque, né, aquela criança que tem alguma dificuldade, enfim... Por que né, se torna tão demonizado isso também, sabe? Eu acho que é importante você ter esse convívio também, assim, né? Não, e justamente para poder clarear isso, né? Porque realmente, provavelmente, o caso do Ulisses, ele popularizou aqui na cidade, né? Claro. Então isso provavelmente, sei lá, muito provavelmente deve ter sido utilizado no sentido de, vamos pra cesariana, porque olha lá o que aconteceu, né? Exatamente. Eu já ouvi várias vezes, porque teve o filho do psicólogo lá, da fisioterapeuta. Eu, sim, eu sei. Mas né, já ouvi falar com certeza, assim, alguns não foi nenhum e nem nenhuma outro, nem duas, nem né, outra. provavelmente. E a questão é daí, né, e também outra, já me perguntaram, e aí, o que aconteceu? Porque você, por estar num ambiente, você acaba sendo questionado, assim, eu falo, não sei, não tem como saber, você não estando lá, é difícil você dizer o que aconteceu, né, então é bastante delicado, assim. Não tem como... É difícil, né? Existe um lado meu que já procurou de várias formas e eu acho que... E eu acho que você está justo de buscar essa Exatamente, resposta, né? Exatamente. E, claro, nunca vou poder afirmar nada, né? Alguém deixou passar alguma coisa? Eu não sei, né? Realmente a gente vasculhou e... mas, enfim, foi o que aconteceu. Foi o que... E hoje é a nossa realidade. No fim das contas, eu acabo sendo muito grato porque o Ulisses está aqui. Sim. Então... tá aí com a gente. Isso aí. Queridão. A gente sabe que não é um tema... Qualquer um que tenha filho sabe de como isso, qualquer coisinha que acontece, pesa sobre a gente, né? Então, qualquer realidade diferente dessa que a gente tem no script é muito, muito difícil de lidar, né? Sim. É que depois que você tem um filho, tudo se torna... aquilo ali, Ele né? é o centro. Exatamente. Ele é o então, centro assim, e você é o responsável. Exatamente. Então, você não é nem... tudo que atinge um filho teu é contra você, nossa, é pior. Pior, é muito assim, pior, né? Nossa senhora, ninguém pode encostar no meu neném, né? Sim, então sim. É bem... A gente vira meio que bicho, né? Exatamente. Eu era muito assim. Não, aí que tá. Eu lembro da Valentina pequena, assim, então eu lembro que as pessoas vinham buscar ela, né, pegar ela no colo, não, ela tá aqui de boa, assim, ela não chega perto da minha criança, sabe? Porque você não quer, você não consegue imaginar o teu mundo sem aquilo ali, sabe? Sim. A maternidade, a paternidade, quando ela te envolve dessa maneira, ela pode até te engolir, assim, porque eu passei por esse processo, assim, depois que eu falei, né, tive a Valentina e fui ser mãe, assim, porque eu passei por esse processo de esquecer quem era a Tayla também, né, e ser a mãe da Valentina, sabe? Meio que a gente se torna não vamos chamar de personagem, mas a gente passa a viver só nesse papel por um tempo. Né? Exatamente. Assim. E eu acho que é importante também, né? Eu acho que isso é bem importante. Só que você vê a riqueza que tem nisso, né? Que o quanto isso é grande, assim. E o quanto isso é muito legal, assim. E você vê, tipo, eu imagino pra você o quanto deve ser muito, muito, muito mais legal, talvez, do que você ver qualquer... Evolução do livro. Qualquer evolução coisa, ela é comemorada como... exatamente. Então, como se ele estivesse nascendo de novo, né? Tipo, eu acho que né? Eu lembro da Valentina começando a caminhar, começando a falar as primeiras palavras, assim, quando ela começou a fazer xixi fora da fralda, assim, o quanto é muito tudo legal. Tudo é vitória. Né? Tudo é vitória. Então, eu imagino o quanto pra você deve ser muito, muito, pra você, pra Gabi, deve ser muito maior, assim, do que tudo, com certeza. Sabe? Cada vez que ela manda um videozinho de alguma coisa, eu imagino que deve ser muito louco, sabe? Não consigo
imaginar, tipo, o que é estar no lugar de vocês, assim, sabe? Mas eu imagino o quanto deve ser muito mais recompensador, talvez. Não, ver com cada certeza, evolução dele. com certeza. Tayla, e você que é uma mulher que já viu tantas outras mulheres, acompanhou tantas outras mulheres se tornando mãe, como é a mãe Tayla? A mãe Tayla, eu não sei. O que eu vou falar? Mais uma pergunta Mais fácil. uma pergunta fácil, meu Deus, eu vou sair daqui em crise, né? Coitada da Jaque segunda-feira. Então... Não era essa a intenção. Não. Eu acho que a mãe Tayla, né, quem me conhece no dia a dia me acha, sei lá, um pouco... Não sei nem que palavra que eu uso nesse momento, assim, mas eu sou uma mãe careta, sabe? Eu sou aquela mãe, uma mãe chatinha, assim, tipo, e aí, o que tá fazendo? A Valentina tem 15 anos agora, assim, mas ela é uma menina muito massa, ela é muito tranquila, ela é fácil de conversar, a Valentina tem uma delicadeza, assim, que, meu Deus do céu. A menina tem uma paz que às vezes até incomoda, sabe? Mas é muito legal. Eu acho que é aquilo que eu falei, né? Ela me deu muita vida, assim. É muito legal ser mãe dela, ela é muito divertida, ela é inteligente. Eu lembro de uma vez que a gente tava no parque de exposições, e aí a gente tava comendo pipoca e o Barzotto tava lá, né? E aí tava todo mundo comendo pipoca e tal, e eles só queriam lembrar o nome daquele grãozinho da pipoca que fica depois, né? E tipo, todo mundo assim... Como que é o nome daquele grão da pipoca, né? Ela passou na frente do Barzotto, ela, piruá. Da onde que saiu essa menina, sabe? Acho que ela tinha 5 anos de idade, ela muito séria, assim, piruá. Eu nem sabia que existia esse nome, sabe? Então, é muito legal, assim, de ser mãe dela, porque eu me divirto, eu aprendo muito, assim, a Valentina me ensina todo dia, sabe? Até, eu falei, né? Eu sou muito agitada, eu tenho muita energia, a Valentina tem uma calma, assim, que... Ela me tira do centro, né, sabe? Ela me torna pro centro de volta, sabe? Quando eu tô assim, a Valentina... Aquela paz em pessoa, sabe? Eu falo, meu Deus do céu, essa menina veio pra mim pra equilibrar. Pra me equilibrar, assim, porque ela é muito legal. Então, eu acho que a Tayla mãe, assim, é uma pessoa que tá aprendendo todo dia, assim. Eu brinco, né? Eu não tô preparada pra ser mãe ainda, minha filha tá aqui 15 anos. Isso é boa também, isso é ótimo. Mas eu acho que é importante pra todas as mães saberem que a gente nunca tá pronta. Pra todos, mães e pais, né? A gente tá sempre aprendendo. Isso aí. Eu tô aprendendo ainda, ela tá aprendendo. É a primeira vez nós duas fazendo isso, sabe? Então... É isso aí, maternidade e paternidade. É isso aí, né? Exatamente. Mas é muito legal. Vamos para os finalmente? Vamos, estamos chegando aqui nas perguntas finais, então. Tá, a gente encerra primeiramente com a Hora do Brodo, que é o momento em que você pode sugerir o trabalho de alguém, né? Alguém que você gostaria de, enfim, apoiar, divulgar o serviço, o trabalho. Então, fica à vontade. Pode ser mais de um, vale nepotismo. Se vale nepotismo, então eu vou começar indicando meu pai, né? Meu pai, o Marvicelli, ele tem uma loja de informática. Eu acho que, se não a mais antiga, uma das mais antigas aqui de Beltrão. Ali na Cango também. Ele trabalha com assistência informática, assistência celulares, assim, ele é um ótimo profissional. Recomendo, confio muito, deixo todos os meus equipamentos lá. Sempre dá certo. Sempre dá tudo certo. Embora tenha aquela ideia, né, de casa de ferreiro, espeto de pau, né, mas ele cuida direitinho. Ele rompeu com isso. Ele é muito sério, meu pai é muito sério. Então, e qual é o nome da empresa? Tá? É Guino Informática. E a minha querida Jaqueline Tubin, que trabalha muito, essa querida, minha psicóloga. Eu recomendo ela demais, acho ela uma pessoa excelente, assim, para todo mundo que falar, né? Quem que é sua psicóloga, tá? Ela com todo... Mas a Jaque, eu recomendo ela demais, acho ela é incrível, assim. Não, e com certeza ela vai muito bem, né? Nossa, meu Deus do céu. Ela vai muito bem. Eu costumo indicar muito ela também. Então, eu acho a Jaque sensacional. Foi minha professora na faculdade, conheci a Jaque lá, e aí depois, né, de um tempo comecei a ser assistida por ela e... Querida. Muito bom, muito bom. 2 baita indicações. Tudo bem. Vamos para a última, então? Última. Ai. Que também é tranquila. Sou tranquilinha. Tayla. E se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho lá para Tayla de 17 anos, o que você diria para ela?
Eu diria, relaxa um pouco, assim. Eu, nessa época, me cobrava muito, assim, e me sentia muito cobrada. Até engraçado responder essa pergunta hoje, né? Porque semana passada eu tava com a Michelle conversando com uma amiga minha. E aí eu falei, cara, eu queria ter sido mais irresponsável quando eu era mais nova, sabe? Porque eu acho que é a idade de você, sei lá, Justamente. meter o louco, né? Aham. Passar da hora, esquecer alguma coisa, deixar de lado um pouco dos compromissos, dessas responsabilidades, assim. Então, eu acho que nessa época eu teria dito pra Tayla, viu, vai com calma, assim, você não precisa provar nada pra ninguém agora, nem tão cedo, assim, sabe? Então, eu acho que eu teria dito isso. Tá bom. Uma boa resposta. Boa Que resposta. Muito bem, então chegamos ao final do nosso glorioso episódio. Exatamente. Que bom. Muito bom. Deu tudo certo? Tudo certo, tudo tranquilo. Foi muito bom. Que bom, Aham, que bom. baita Conversa episódio muito mesmo. boa, que eu acho que vai ser muito educativa. Muito pra benéfica, quem né? assistir, Sim. né? Uhum. Sim. É um Espero assunto sim. muito importante, né? Tem muita gente, é claro que a gente não acompanha, não sabe de todos, mas tem tanta gente que está vivendo esse momento, né? Sim, Da aham. gravidez, de estar próximo ao parto. E uma coisa que eu sempre falo, até para gestantes que me procuram, porque às vezes vão procurar para conhecer, né, o que faz mais, eu sempre Sim. falo. Ainda que vocês não procurem a minha assistência, mas não fiquem sem assistência num parto, assim. Independente de qual médico, de qual rede, enfim. Sim. Tenham uma assistência durante o parto, porque vai fazer muita diferença. É muito importante popularizar essa ideia, né? Sim. Popularizar o que uma doula faz. Isso é muito importante e relevante. Isso muda, né? Muda completamente. Que bom. Então né? tá. Tá, muito obrigado pela tua presença. Obrigada Que bom pelo que tu veio. convite. Imagina. Isso aí. Agradecemos o Duduzeira e o Aham. nosso O Jonatas Araújo. Exatamente. Os magos dos bastidores aí, né? Isso aí. Muito bem. Então tá bom. Finalizamos então. Que bom.